Bom dia, meus bestes. Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aí utilizando o caderno 2. Abram o livro de vocês na página 208 e acompanhem a leitura aqui comigo. Operações fundamentais. Para que servem as operações? Como vimos em unidades anteriores, em quase todos os momentos do cotidiano, usamos operações matemáticas. Quando vamos às compras, as operações matemáticas nos ajudam a entender quanto pagamos por determinado produto, quanto de troco deveremos receber, qual o valor total da compra em vários produtos e etc. Utilizamos essas operações quando queremos estipular a quantidade de tempo que deixaremos o carro em determinado estacionamento, para saber quanto falta para começar nosso programa favorito na TV e a que horas sairemos de uma sessão de cinema, e em várias outras situações do cotidiano. As operações fundamentais são necessárias desde simples atividades até casos mais complicados em sua futura vida profissional. Elas são a base para que possa entender futuros conceitos matemáticos. Pensando nisso, nesta unidade, vamos aprender um pouco mais sobre as operações fundamentais. Nesse sentido, é importante relembrarmos para que servem as operações, acompanhe as explicações a seguir e realize as atividades. Bom, lendo aí esse quadradinho azul, nós vimos aí, em primeiro lugar, a adição. Para que serve a adição? Para juntar ou somar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra. Subtração, tirar ou completar ou comparar uma quantidade a outra. Multiplicação, adicionar parcelas iguais, calcular o total de objetos organizado em fileiras iguais. Nós vimos muito isso no primeiro bimestre, né? Que é a organização retangular e em quantas combinações podem ser formados com elementos de 2 ou mais grupos. E a divisão, a nossa quarta e última operação, repartir em partes iguais ou descobrir quantos grupos iguais podem ser formados. Aí foi uma pequena explicação sobre as 4 operações que vocês já conhecem. Agora nós vamos falar sobre outro assunto. Eu peço que vocês passem aí para a página 212. Nós vamos falar sobre os números pares e sobre os números ímpares. Tá vendo aí? Coloquei a setinha. Na matemática, a paridade, ser par ou não, é uma propriedade dos números inteiros, assim como dos naturais também, os quais são classificados em 2 categorias, par ou ímpar. Um número natural é par se ele é divisível por 2. Caso contrário, será ímpar, ou seja, podemos classificar um número inteiro dividindo-o por 2 ou apenas dividindo seu algarismo da ordem unitária por 2. Se o resto da divisão for 0, o número é dito par. Caso contrário, é ímpar. O conjunto dos números inteiros é um conjunto dos números naturais e seus simétricos negativos. Por exemplo, nós temos aí o menos 2, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Isso tudo vocês vão aprender futuramente. Continuando a leitura, para facilitar o entendimento desse tema, acompanhe os casos a seguir. No exemplo 1, o número 14 é par ou ímpar? Dividindo 14 por 2, temos como resposta 7 e como resto o 0. Então, 14 é par. O que ele quis dizer com isso? Ele pegou 14, vou fazer aqui na tela, e dividiu por 2. Quanto que é 14 dividido por 2? 7, né? 7 vezes 2, 14. Vou colocar aqui de baixo. Vou diminuir, tá vendo? Olha o resto. O resto foi 0, então significa que o número é par. Agora vamos aí para a página 213. Também podemos dividir apenas seu algarismo da ordem unitária. O número 4. Assim, 4 dividido por 2 é 2, com o resto 0. Então, dessa forma, também concluímos que 14 é par.
Vamos olhar agora o exemplo 2. No exemplo 2, que está aqui, nós temos um número gigante. Nós temos 82.732.819. É par ou é ímpar? Ih, caramba, professora, é impossível saber. Calma, gente. Não é impossível e é fácil saber. Olha só, olha o que está escrito aí. Vamos dividir apenas o último algarismo. Qual é o último algarismo aí? Ó, vou fazer uma pintinha aí embaixo. É um 9. Tá vendo? Então, nós vamos dividir apenas o 9 por 2. 9 dividido por 2, ó, vamos fazer essa divisão aqui. 9 dividido por 2. Não tem o 9 na tabuada do 2, então vai ser o 4, que fica mais próximo. Certo? Vou diminuir, vai sobrar 1. Ó, se sobrou 1, significa que ele não pode ser par. Então, ele é o quê? Ele é ímpar. Assim, podemos dizer que como a divisão não é exata por 2, pois o resto é diferente de zero, o número 82.732.819 é um número ímpar. Vocês sempre vão olhar o último número para saber se é par ou se é ímpar, certo? E vão dividir por 2. Se não sobrar nada, é porque é par. Se sobrar qualquer valor, é porque é ímpar, ok? Agora nós vamos falar sobre as operações inversas, que tá aí. Observe as situações a seguir. Se tenho 3 caixas com 4 carrinhos em cada uma, para saber o total de carrinhos, posso fazer 3 vezes 4, que é igual a 12. Ele até representou aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Selecionei aí para vocês. Ele colocou 3 caixas e dentro de cada caixa ele colocou 4 carrinhos, viu? Agora do lado, olha aqui o que o amigo do lado tá falando. Então, como também tenho 12 carrinhos e quero guardar 4 em cada caixa, faço 12 dividido por 4, que é igual a 3. Assim, sei que precisaremos de 3 caixas. Viram as operações? Agora, acompanhando aqui embaixo, ó. Assim, podemos concluir que multiplicar por 4 e dividir por 4 são operações inversas. Vamos fazer um exercício simples sobre o assunto. Bom, agora vocês vão começar, né, a fazer os exercícios que eu vou deixar aí no final da tela da gravação. Um abração, meus bestes. Um beijo.